Olá! Neste momento, vamos dar uma olhada, uma passada, estudar um pouco do populismo brasileiro até a fase chamada de Nova República. O populismo se dá de 46, ou seja, final do Vargas, quando Vargas sai, até o governo Lula. Só que o populismo tem só uma fase, e a Nova República, outra fase. É isso que vamos ver agora. O populismo. Professor, o que é populismo? O Brasil passou uma boa fase com esse tipo de sistema, vamos dizer assim. Quando o Vargas cai, é 1945. Logo após o seu governo, então vem o que é chamado de República Populista, de 1946 a 1964. O primeiro governo populista, professor, por que é populista mesmo? É aqueles governos que se aproximam demais do povo, mas que, de alguma forma, vamos dizer assim, coloca mel na boca do povo, mas não dá o que o povo precisa. Eurico Gaspar Dutra vai ser o primeiro governo após a era Vargas, após os 15 anos de Vargas no poder. Gaspar Dutra vai governar de 45 a 51. O que é importante do Gaspar Dutra, no período do Dutra? Em 1946, é promulgada uma nova Constituição. E nesse momento, essa nova Constituição, dá-se início a uma nova, isso é importante, a uma nova Constituição que traz consigo a ideia de república presidencialista. Esse é o momento chave desse governo do Dutra. Um outro ponto importante também nesse momento é o fechamento do Partido Comunista do Brasil. Ou seja, o Partido Comunista vai ser cassado, mesmo porque não pode esquecer, nós estamos em 46, 46 ainda é o grande período, é o início do grande período do que nós chamamos de Guerra Fria, e o Brasil está nesse contexto, aliado, obviamente, aos Estados Unidos. E, claro, tudo que é comunista passa a ser perseguido dentro do país. Com o fechamento desse Partido Comunista, grande parte daqueles deputados que eram desse partido perde os seus mandatos. Curiosamente, de 51 em diante, quando tem as novas eleições, Vargas se candidata novamente. Getúlio Vargas, aquele mesmo. Ele se candidata e vai com seu governo de 51 a 54. Vargas também está dentro do governo, que é chamado populista. 51 a 54, em 53, Vargas cria no Brasil a Petrobras, com o slogan "Petróleo é nosso", ou seja, essa Petrobras passa a ser o grande marco do governo Vargas nessa segunda fase do seu governo. Uma outra questão muito importante e curiosa é que o ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, nesse momento, era nada mais nada menos que João Goulart, o Jango, que daqui a pouco, logo adiante, será presidente. O João Goulart, o Jango, foi ministro do Trabalho e deu um aumento de 100% aos trabalhadores nesse período. O Vargas o demitiu. Caso estranho, porque no passado o Vargas costumava dar, sempre no dia 1º de maio, dia do trabalhador, aumentos de 100% para o trabalhador brasileiro. E Vargas demite. Não pode esquecer, é outro contexto. Mais tarde, daqui a pouco, João Goulart vai se candidatar à presidência do Brasil também. E vai ganhar. Um fato importante que não pode deixar de ser citado. O que, professor? Vargas nem sempre foi visto por todos como sendo esse homem bonzinho, certinho. Existiam opositores de Vargas. E esses opositores de Vargas tentavam mostrar para o povo brasileiro, sobretudo a partir dos jornais, que o Vargas tinha o seu lado também podre. Quem era o maior opositor de Vargas? Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, jornalista Carlos Lacerda, passou a escrever sobre Vargas, sobre os podres de Vargas, e obviamente o Getúlio Vargas não gosta. Começa a pressão sobre o governo de Vargas a partir desses jornais. O que acontece a partir de então foi só tragédia. O Vargas, possivelmente, segundo alguns documentos inclusive, possivelmente manda assassinar o jornalista Carlos Lacerda. Só que o tiro sai pela culatra. O amigo de Carlos Lacerda é morto, assassinado. As investigações levaram a quem? Possivelmente ao segurança de Getúlio Vargas, que era nada mais nada menos que o Gregório Fortunato. Gregório Fortunato era um dos agentes de Vargas. Portanto, possivelmente, Vargas tenha mandado assassinar o seu grande opositor, Carlos Lacerda. No entanto, as pressões são tamanhas, nesse momento, que Vargas não aguenta a pressão. A pressão que vem também de fora, dos países estrangeiros,
chega ao Brasil com muita força e Vargas então cede e se suicida, escrevendo a sua carta, a famosa carta do suicídio de Vargas, em 24 de agosto de 54. Era o fim da era Vargas. Vargas deixaria, mais tarde, alguns dos seus seguidores, mas o seu período como governo acabava ali. Carlos Luz e Nereu Ramos assumem o governo após a morte de Vargas. É só para fazer a transição, porque as eleições vêm a seguida. Quem é que se candidata e se elege? JK, o Juscelino Kubitschek, que vai governar o Brasil de 56 a 61. Juscelino Kubitschek vem com uma proposta renovada, uma proposta diferente. A primeira coisa que ele coloca no seu governo é: vamos fazer o Brasil crescer. Tanto que esqueceremos, olha só a ideia, esqueceremos o passado. 50 anos em 5. O que o Brasil não cresceu em 50 anos, crescerá em 5 anos. Essa era a grande proposta. Foi eleito. JK vem com a proposta também de abertura ao capital estrangeiro. Já presidente, abre as portas do Brasil para a entrada do capital estrangeiro. Claro que muito desse capital vai ser investido em seu governo. Não pode esquecer. Para fazer com que o país cresça, ele precisa fazer empréstimos. Vai deixar o Brasil numa situação complicada. Mas o Brasil cresce e cresce de maneira assustadora. Nesse momento, há uma grande fuga da população da zona rural para a zona urbana. Ou seja, é chamado o êxodo rural. Uma coisa muito importante também, está sempre presente nas questões de vestibular, é a questão da industrialização. JK industrializa o Brasil de tal forma que o Brasil começa a se tornar, vamos dizer assim, uma potência já nesse momento. Claro que tudo isso tem um custo. JK cria, de forma bastante organizada, o chamado plano de metas. Ou seja, ele cria um plano para que o Brasil cresça no setor energético, transporte, educação e indústria. A indústria é o grande salto do JK. Uma questão curiosa que nasce dentro desse momento do JK, desse seu governo, é a Bossa Nova. O que é a Bossa Nova? A Bossa Nova é uma maneira, uma nova forma de ver o samba. É um samba mais leve. Olha que coisa mais linda, tão cheia de graça, essa menina, e aí vai. Algumas pessoas alguns críticos do JK chegaram a comparar JK à Bossa Nova. Como é que é isso, professor? É que JK governava de maneira muito, vamos dizer assim, aberta. Ele era muito aberto, gastava o dinheiro público, fazia algumas questões que não tinham muita relação lá com os países estrangeiros, por exemplo, gastava absurdos em viagens para chamar tenista, por exemplo, que tinha vencido alguns torneios, para conversar com ele lá no Palácio Planalto. E falar em Palácio Planalto é nesse momento. É JK que cria a Brasília, constrói Brasília na década de 60. Essa é a grande questão a respeito do governo de JK. JK não se candidata novamente à reeleição e morre na década de 70 no Brasil, num acidente automobilístico. Logo em seguida, a JK, as eleições vêm e Jânio Quadros se elege. Em 61, Jânio Quadros é o presidente mais controverso da história. Por quê? Ficou menos de um ano no poder. Ele tentou uma aproximação, olha só, nós estamos na década de 60, 61, ele se aproxima de 2 países que são comunistas. 2 países comunistas? Sim, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e Cuba. Inclusive, traz para o Brasil o presidente cubano, o Fidel Castro, e traz também o ministro de Fidel Castro, naquele momento, Ernesto Guevara. Condecora Ernesto Guevara. Os Estados Unidos não gostam. Claro, está se aproximando, um país da América do Sul está se aproximando do comunismo. Isso é muito perigoso. Portanto, Jânio Quadros começa a sofrer pressão. E a pressão externa, a mesma pressão possivelmente que foi exercida sobre Vargas. Uma questão bastante curiosa aqui, que vale a pena relembrar. Ele tentou também, o meu amigo Jânio Quadros, tentou fazer uma renovação no que diz respeito à moralização. Moralização de que forma? Proibir nas praias brasileiras, sobretudo nas praias do Rio de Janeiro, o uso do biquíni. E tentou proibir também a briga de galo. Claro que foi criticado pelos 2 fatores. O fator interessante é que Jânio Quadros achava que tinha uma moral com a população brasileira e então tentou dar um golpe, uma espécie de golpe. Foi até os meios de comunicação e disse: eu renuncio, achando que a população brasileira, não renuncie, por favor, fique aqui. Ele vai lá e renuncia.
ninguém saiu a seu favor. Jânio Quadros renunciou e ficou por isso mesmo. O problema é que seu vice, João Goulart, o vice-presidente, estava em viagem à China. China comunista. China comunista, professor? Isso mesmo. Essa China comunista, nesse momento, tem um problema enorme. Por quê, professor? Porque os Estados Unidos estão em luta pelo poder, sobretudo na América. E seria, quem sabe, o Brasil mais um país comunista? Jânio Quadros renuncia. João Goulart, o seu vice, visitando a China, vai se aproximar dos comunistas? Foi isso que pensou a maior parte dos brasileiros. Quando João Goulart é avisado de que o seu presidente caiu, ele retorna, pega um avião e retorna. Tem um problema. Quando ele retorna, chega no Brasil, ele quase que não é mais presidente. Já tinha nascido no Brasil o parlamentarismo, composto por 3 grandes homens da época. Um, mais tarde, se tornaria presidente de forma indireta. Tancredo Neves, Hermes Lima e Brochado da Rocha. Os 3 vão compor o parlamentarismo brasileiro. Só que João Goulart não gosta da ideia e então inicia um processo de um plebiscito. O plebiscito, plebiscito, ou seja, consulta popular. E essa consulta popular, o povo é consultado. Você quer ou não quer que tenhamos um parlamentarismo? Você quer ou não quer que tenhamos o João Goulart no poder? Sim, nós queremos João Goulart no poder. João Goulart permanece. No entanto, João Goulart oferece ao Brasil as famosas reformas de base, que não dão certo. Uma delas, a reforma agrária. A reforma agrária toca na ferida dos latifundiários. Latifundiários preocupados com essa proposta de renovar o Brasil, tentam um golpe, dão um golpe, financiam um golpe. O golpe é a partir do golpe militar. Iniciava ali o período da ditadura militar no Brasil. O regime militar, como ficou conhecido no Brasil, vem de 1964 até 85. 1964 até 1985. Alguns dizem 84. O que marcou o regime militar? Claro, o regime militar é uma junta de governos que vão governar o Brasil sem nenhum tipo de lei, ou seja, as leis são criadas por eles. Por exemplo, quando o primeiro militar entra no Brasil, o primeiro militar entra para governar o Brasil, eles acabam, destroem com as constituições, aquelas constituições que foram construídas até agora. Eles criam os atos institucionais. Professor, o que são os atos institucionais? Muito presente no vestibular, os AIs, que vai do número 1 ao número 17. Os mais famosos é o AI número 1, que vem com a cassação de direitos políticos, ou seja, todos os políticos perdem os seus direitos. Ninguém, tanto a favor ou contra o governo, ninguém tem direitos políticos no Brasil. O AI número 3 suspende, acaba com as eleições diretas para presidente e para vice e cria então a eleição indireta, ou seja, você não elege, nós não tínhamos mais condição de eleger nesse momento o nosso presidente e o nosso vice. Todos eles serão eleitos pela junta militar. O AI número 5, o famoso AI número 5, que sempre está presente nos vestibulares, é do Costa e Silva, que governa o Brasil de 67 a 69. Esse AI número 5 traz como principal forma a ideia de buscar acabar com qualquer tipo de oposição via música, via teatro, via TV, via cinema. O cinema, teatro, TV, música passam a ser governadas pelo governo. Qualquer tipo de manifestação contrária ao governo nessas canções, num filme, qualquer coisa parecida, era cortado. Então o governo corta. O AI-5 caça também a maior parte do mandato desses governos, desses congressistas brasileiros. Fecha o Congresso. Costa e Silva fecha o Congresso. Logo em seguida, surgem, obviamente, dentro desse momento da história do Brasil, os movimentos estudantis, muito marcante, já é 68, marcante os movimentos estudantis. Nesse sistema aí, importante que você dê uma olhada, num trecho do filme Zuzu Angel. Minha senhora, esse é para mim um assunto doloroso. E eu sei que deverá ser ainda mais para a senhora. Não me é fácil descrever as coisas de forma tão crua, sabendo que com isso eu estarei destruindo esperanças que sempre permanecem numa mãe aflita